A paz do Senhor Jesus a todos que possam estar ouvindo esse canal abençoado. Eu já inicio meu testemunho dando glórias a Deus por esse Pai eterno, que é o único em nossas vidas que pode nos restaurar. Ele nos revira do avesso, ele nos faz novas criaturas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu venho contar o meu testemunho de restauração de vida, irmãos. Em primeiro lugar, oh glória, que Deus nos restaurou primeiro, que o Senhor teve um tratar comigo e meu esposo por todo esse tempo do deserto, que durou 2 anos e 3 meses. Irmãos, Deus é Deus do impossível. Aleluias, irmãos, aleluias. Eu não sei onde os pés de cada um que está aqui ouvindo esse relato tocou, mas eu quero dizer que Deus tem um tratar com cada um igual ou diferente. Mesmo as situações sendo parecidas, ou enfim. Eu quero dizer, irmãos, que eu e meu esposo, nós fomos passados na prensa, que nós fomos espremidos igual uva, nós fomos moídos e ficamos igual farelo. Eu vou dar o meu apelido, como às vezes ele me chama, que é gaúcha. E depois da prensa que Deus, nosso Senhor, ele levou meu esposo, né? Ele também me chama de minha vida. Eu vou dar um apelido dos que eu chamo ele também, né? Que é Nê. Eu quero dizer a todos, irmãos, que não foi fácil passar pelo deserto. Quero dizer também que o mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que fecha. Irmãos, infelizmente, com as minhas próprias mãos, eu destruí minha casa, o meu casamento, minha família, como está escrito em Provérbios, né, 14:1. E eu quero relatar a todos que quando eu comecei a entender as consequências das minhas ações, eu tinha vergonha de lembrar das minhas atitudes. Eu só conseguia pensar que todos também estavam pensando a mesma coisa sobre mim, de que eu fui a mulher tola. Eu mesma destruí o meu casamento. Eu nunca parei para me avaliar como eu era dentro do meu lar. Passou um dia em meus pensamentos, assim, que defeitos eu tinha. E, pasme, irmãos, eu com a minha autoavaliação equivocada, né, eu cheguei a pensar que eu não tinha defeitos, eu não encontrei nenhum em mim. Ai, infelizmente, o meu comportamento, ele se estendia para os meus familiares, e qualquer coisa que eu ouvisse que me atingisse, ou eu não gostasse, eu não me calava. E uma outra coisa importante agora, que eu quero também dizer, é que Deus não faz milagre em algo que precisa passar por processo. E que leva tempo para Deus fazer no de repente. Antes de continuar, irmãos, eu quero fazer uma breve oração. Pai eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, em sua infinita bondade, venha nesse momento com sua poderosa mão abençoar todos que estão aqui. Que o Senhor restaure primeiro pessoas, e pessoas restauram relacionamentos. Em nome de Jesus, Senhor. Nos conhecemos em 1989. Nós morávamos no interior de Mato Grosso do Sul. E em 1991 nós viemos morar na capital do estado.
na mesma época, assim, praticamente. E 4 anos mais tarde, em 1995, nós nos envolvemos e não nos separamos mais. E em 2003 nós fomos morar junto e em 2008 nos casamos no civil. Eu sempre tomando as rédeas das decisões de tudo em nossa vida. Ele até opinava, mas a última palavra era minha. Nós nos desentendíamos em bate-boca rápido. Não passava disso. E o pior para uma relação, uma vida familiar, irmãos, nós não tínhamos Deus em nossa vida. O máximo que nós falávamos, poderia falar a respeito era: ai meu Deus, se Deus quiser, ai Jesus. Que vergonha, né, irmãos? Quando nós nos desentendíamos, eu nunca ia procurar o meu esposo para conversar, era sempre ele. Aí então, em 2009, nós compramos um terreno e em 2011 nos mudamos para nossa casa, mesmo ela não estando totalmente pronta. E aí nessa mudança, eu estava grávida de 9 meses da nossa filha. E nesse mesmo mês, no dia 20 de dezembro, eu faria o parto da nossa filha, né? Então, o meu esposo, ele foi e ele é um pai incrível. Eu descobri em meu deserto que 95% dos vídeos gravados da nossa filha eu não estava presente nele, irmãos. Sabem por quê? Porque eu dava mais importância em cuidar da casa. Eu cuidava do jardim. Eu era pedreira aqui de casa, irmãos. Eu lixava a parede. Eu passava massa corrida, eu pintava, eu lavava carro. Eu organizava a cozinha. Eu era demais, sabe? Extremamente excedida. E aí, quando eu descobri isso, vendo os vídeos da nossa filha, eu chorei. Eu era mulher mandona, eu era burrenta. O meu esposo começou a se incomodar e falar dos meus xingamentos dentro de casa. Às vezes eu falava o nome do chifrudo. Nunca nos separamos depois que fomos morar juntos. Mas algumas vezes, irmãos, à noite, estávamos sem nos falar. E eu não ia deitar em nossa cama quando isso acontecia, né? E nem mesmo nós nos resolvíamos antes disso. E aí então, quando eu estava burrenta com ele, eu ia para o outro quarto. Gente, não façam isso, irmãos. É uma brecha, né, enorme que nós damos para o inimigo das nossas almas. Porque, como na Bíblia mesmo diz, ele está ao nosso derredor para nos tragar, nos engolir. Sempre era meu esposo que vinha me procurar para nos reconciliarmos, irmãos. Então, em outubro de 2020, nós estávamos na casa de um amigo nosso. Aí então, nesse dia, aconteceu algo diferente comigo e com ele. Infelizmente, nós não éramos íntimos de Deus, né? E nós não entendemos aquele dia. Era um aviso de Deus. O meu esposo, ele estava numa roda de amigos nesse dia, dançando. E eu parada em pé observando ele. Irmãos, quando parece assim que, sabe, algo assim vem rastejando, correndo pelo chão, em minha direção. Aquilo subiu nos meus pés e ele tomou conta inteiro naquele momento, tomou conta de mim.
Era um medo, uma inquietação na alma. Mas eu não contei nenhuma vez para ele sobre isso. Só no meu deserto, só no deserto que Deus me trouxe na memória esse fato, né? E o meu esposo, nesse dia, ele fez algo assim também muito estranho, que ele nunca fez. O meu esposo usa arma, né, no trabalho dele. E nesse dia, ele tirou a arma da cintura e colocou na mesa para sair com as fotos. Eu achei aquilo algo estranho, mas eu não falei nada, me calei e ele também não falou nada. E nenhum de nós conversou sobre isso tudo, sabe? Apenas no deserto. Então, acabou fevereiro. E uma certa noite em casa, eu e o meu esposo e nossa filha estávamos juntos na nossa cama. E ele teve um pesadelo. E ele nos assustou. Ele gemia no pesadelo dele, né? Muito alto. E ele também não comentou nada. Nem eu perguntei para ele que pesadelo era aquele, o que estava acontecendo, né? Volto a falar novamente, né? Só conversamos sobre isso no nosso deserto. Irmãos, eu fora de casa, eu parecia que eu ia voar. Só faltava ter asas, como diz a pastora Viviane Martinello, né? Porém, às vezes, eu cheguei a ser a contendeira com meus irmãos, com os meus pais. E eu lembro, irmãos, que em junho, início de junho de 2021, eu recebi uma mensagem de um perfil fake no meu Facebook. Uma pessoa lá, né, falando, me questionando se meu esposo conhecia fulana de tal. E aí, rapidamente, eu lendo aquela mensagem, eu já questionei ele. Eu falei assim, quem é fulana de tal? Ele, não conheço. E ficou, sabe, aquilo, mas eu era muito inocente, né? Apesar da idade, inocente. E então, irmãos, não tocamos mais naquele assunto, sabe? Mas a pessoa continuava a me enviar mensagens, né? Mandando eu perguntar para ele quem era fulana de tal. Tá, e então chegou dia 30 de junho de 2021. Era uma noite muito fria. E eu lembro que nós hospedamos uma amiga aqui em casa. Irmãos, eu e meu esposo, nessa noite, nós acabamos dando uma patada, um no outro, sabe? Aí, ninguém jantou. E sorte minha, irmãos, a visita já havia dormido antes de tudo isso, né? Graças a Deus. E eu me recordo que ele foi dormir, nem se importou em resolver nada comigo. E eu, como sempre, pensei, não vou dormir na mesma cama que ele. E no outro quarto, como a nossa visita tá lá, eu me fui dormir pro carro. Aí então, umas 2 horas da manhã, ele me procurou lá. Ele entrou, sentou, conversamos. E eu jogando uns verdes para ele, né? Qualquer coisa, né? Então a gente separa se não tá dando certo. Irmãos, num momento desse, num certo momento da nossa conversa, ele falou: qualquer coisa eu saio daqui. Falou também que ele estava sentindo muito medo, ele tinha muito medo. Porém, ele não teve coragem de me falar que já estava envolvido com outra mulher. E eu lembro, irmãos, que nós choramos muito, abraçados naquele carro. E então nós fomos para dentro da casa para tentar dormir, né? Eu acredito que ele dormiu, mas a minha paz e sossego acabaram depois daquela madrugada.
E mesmo assim eu me recordo, irmãos, eu não lembrei de Deus, nenhum momento. Eu lembro que dentro de casa eu só estava meu corpo. Parecia que eu nem caminhava, parecia que eu flutuava, minha mente me atormentava. Eu estava cheia de medo, de pensamentos, né? E eu contei para os meus irmãos e para minha mãe. Lembrando, né, que de 3 irmãos que eu tenho, nesse ano de junho de 2021, eu só estava conversando com um. E mesmo eu não sabendo de nada, Deus já estava me levando para a prensa. Eu lembro que eu enviei uma mensagem para eles, para os meus irmãos, pedindo perdão. Pedi perdão para minha mãe também, por todos os momentos que eu entristeci ela. Então, julho e agosto, eu lembro que eu baixei a bola. Eu me calei em casa. Eu não conseguia mais dormir bem. Não me alimentava bem também. E eu levantava a cabeça na frente da nossa filha, né? Que na época ela tinha 9 anos e meio. Eu deixava ela na escola e quando voltava para casa eu caía no choro. E então, chegou dia 3 de setembro de 2021. Nesse dia pela manhã, eu acordei com um forte pensamento. Vai na casa da sogra, vai na casa da sogra. E eu sem contar nada, né? Nesse tempo todo, de julho a setembro, toda vez que eu ligava para ela, ela não me atendia. Ou ela recusava a ligação. Aí então, deixei nossa filha na escola e me fui para a casa da sogra. Cheguei lá sem avisar. Ela toda sem graça inventou que não estava bem de saúde, por isso não me atendia. Irmãos, pasmem. Eu olhei para o celular dela, peguei e levei para o banheiro. Abri o WhatsApp lá e estava toda a traição de todos ali. E Deus ali me sustentando o tempo todo. Porque ali eu suportei o choque que tive, um buraco que se abriu embaixo dos meus pés. Eu abri aquela porta, peguei o carro e sumi de lá, com o celular da sogra junto. Eu atravessei a cidade com os vidros do carro fechados e recebendo ligações no meu celular, no celular da sogra. Irmãos, eu não sei como eu não atropelei ninguém, nem bati aquele carro. E aí eu lembro que eu recebi uma ligação de um dos meus irmãos e eu lembro que eu gritava muito, eu lembro que eu estava em choque com tudo aquilo que estava acontecendo. E a minha cunhada, a irmã do meu esposo, ela me ligou também. Eu lembro que eu passei a tarde toda com aquele celular. Lá eu li muitas coisas do meu esposo com a mãe dele. A minha sogra, irmãos, apresentou a mulher estranha para o meu esposo. Eu entendi em algumas conversas lá, né, dos dois, entre ele e a minha sogra, né, que o meu esposo e minha sogra, ele se queixou para a mãe dele sobre o meu comportamento, que ele não estava aguentando mais. E a minha sogra, em sua pouca sabedoria, né, sem temor a Deus, também achou que o melhor para o filho dela era arrumar uma mulher, né, para me trair. Irmãos, eu não quebrei o celular dela. Eu devolvi no início da noite. O meu esposo, ele não voltou para casa, só veio um dia depois. E quando ele chegou em casa, irmãos, eu já havia arrumado todas as coisas dele e deixado num canto da casa. E eu lembro que quando ele chegou e viu, eu escutei o choro dele. Então, irmãos, enfim, nós não discutimos mais.
apenas conversamos sobre nós, o assunto. E eu me recordo que eu comecei a perguntar para ele se ele sairia de casa, né? E ele dizia que não. E aí eu desmanchei todas as malas do meu esposo, coloquei de volta no lugar, passei, né, as roupas dele, coloquei tudo de volta no lugar, mas o meu coração não tinha paz. E eu comecei a ter umas crises de pânico, sabe? Eu comecei a ter medo, eu precisava ligar para o meu esposo quando ele estava trabalhando, eu tinha que ouvir a voz dele. E ele não tinha coragem de me contar, né? O quanto ele estava envolvido com a mulher estranha. E eu estava deixando minha mãe louca. Eu falava para ela: mãe, ele tem outra. Mãe, ele tá com outra. Mãe, eu não tenho paz. E aí então, até que no dia 20 de setembro de 2021, meu esposo veio me comunicar que precisava de uns 10 dias para ele ficar fora de casa. Ele dizia que ele queria só pensar, ficar sozinho para pensar, né? E aí, nesse dia, eu não quis ficar em casa para ver ele sair. Ele pegou as melhores coisas dele e foi embora. Irmãos, nesse tempo todo, o meu esposo ele não me tratou mal e não foi rude comigo. Eu lembro que nesse dia que ele foi embora, eu sentei numa sorveteria da avenida e eu chorava muito lá. Eu chorava muito. E eu voltei para casa e ele tinha deixado um bilhete. Ele me falando no bilhete que ele não estava conseguindo raciocinar naquele momento, mas que ele estaria sempre aqui em casa, né? E então chegou a noite, na hora de dormir, e em várias outras noites, foi terrível, irmãos. Eu precisava colocar 2 peças de roupa dele junto comigo, para eu poder deitar. Parecia que aquilo me acalmava. Eu acordava várias vezes na madrugada e eu lembro que a minha mãe, uns dias antes, ela me falou: reza o terço todas as noites, reza também o Salmo 70, reza o Salmo 23, assim que ela falava. E era o que eu fazia, né? Eu rezava o terço e aí então, como eu acordava muito, o medo me consumia. Eu tinha muito medo na madrugada, eu tinha medo. Então eu rezava o Pai Nosso, Ave Maria, todas as vezes. E nesse mesmo mês eu viajei com meus irmãos, porque era aniversário do nosso pai, né? Irmãos, foi muito doído viajar. Eu com a minha filha, sem meu esposo. Eu lembro que o meu irmão, eu via meu irmão com a família dele no carro, e ele todo carinhoso com a esposa dele, com os meus sobrinhos. E ali mesmo, e na minha dor e choro, Deus já estava me mostrando a importância da família, né? Na volta para casa eu senti outra dor, uma dor enorme. Ter que chegar em casa, tirar tudo do carro sozinha. Mais uma vez Deus estava tratando comigo, né? E eu sem compreender. Eu lembro que nesse tempo eu fiquei uns 50 dias tomando medicação para dormir. E aí eu lembro que eu cheguei a falar para mim mesma, né? Eu preciso sair disso. Eu tinha medo da dependência. Irmãos, no 50º comprimido, eu parei. E eu lembro que eu fiquei mais de 24 horas sem dormir, mas Deus restaurou meu sono, graças a Deus. E eu não entendia, eu tinha uma dor que corria nos meus braços, nas minhas pernas, sabe? Principalmente à noite. Parecia que minha carne estava toda machucada. Além da dor física, né? Eu carregava uma dor na alma. Eu chorava muito escondido.
E eu tinha aqui em casa também uma gaiola muito grande com 2 casais de pássaros. E um ano antes foi o presente que eu tinha pedido para o meu esposo. Eu achava que aqueles passarinhos alegrariam minha casa e minha vida. Só que nesse início de deserto, irmãos, foi o contrário. Eu não suportava ouvir o barulho deles. Eles começavam a cantarolar umas 4h40 da manhã. E Deus me acordava, irmãos. E ao mesmo tempo me vinha pensamentos que o dia estava amanhecendo e eu tinha que levantar a cabeça, eu tinha que seguir em frente, eu tinha que ser forte, irmãos. E eu também tinha a nossa filha, né? Eu tinha que cuidar da nossa filha. Eu tinha uma raiva do canto deles. Até que, com poucos dias, eu consegui um novo dono para eles, graças a Deus. Então chegou meu aniversário, né? Dia 30 de outubro de 2021. E um dia antes, o meu esposo, ele me enviou uma mensagem. Ele disse assim que gostaria de passar o dia aqui em casa, assar uma carne por conta disso. E eu não quis. Não era daquele jeito que eu queria ele aqui, sabe? Então ele me deu parabéns mesmo assim. E eu todas as noites rezando o terço, lendo apenas alguns capítulos e versículos da Bíblia. Aquela promessa que o meu esposo havia escrito naquele bilhetinho, irmãos, quando foi embora, né? Aos poucos estava deixando de ser cumprida. Chegou o mês de dezembro e o meu esposo ele entrou num curso de promoção da profissão dele, né? E as visitas dele aqui em casa foram ficando mais raras. E ele nunca convidou a nossa filha para sair, só eles dois. E então, dia 20 de dezembro, era aniversário da nossa menina. Ela completaria 10 aninhos. Irmãos, o meu esposo reservou um espaço, comprou bolo, docinho, encomendou lasanha, assou carne. A nossa filha ela se divertiu bastante, né, nesse dia. E eu lembro, nesse dia também, que logo um pouquinho antes do almoço, ele se aproximou de mim. Nós abraçamos e ele me deu um pequeno beijo. Até enviei a foto que minhas amigas tiraram desse momento para Elaine. E de vez em quando, ainda no mês de dezembro, eu desligava a internet do meu celular ou o celular mesmo. Então, às vezes, minha mãe e os meus irmãos se preocupavam, né, comigo e enviavam mensagem para minha filha perguntando, né, como eu estava, se estava tudo bem aqui em casa. E aí chegou o dia 24 de dezembro, eu desliguei meu celular também, só liguei no dia 26. E passou, eu e a nossa filha passamos a ceia na casa de um dos meus irmãos, com nossos pais. Mas a vinda para casa doía, irmãos. A vinda para casa era doída. E aí eu lembro que a minha alegria, a minha esperança era de ver ele na frente da nossa casa, sabe? Parado ali, esperando a gente chegar, né? Eu lembro que eu entrei em casa nesse dia, eu fui descansar um pouco e chorar também escondido, né, irmãos? Aí eu liguei a internet do celular, lá tava uma mensagem do meu esposo me desejando um Feliz Natal, que não era aquilo que ele desejou para a vida dele. E no mesmo momento, irmãos, eu respondi ele, eu falei assim, escrevi para ele, que era aquilo sim, que ele queria para a vida dele, porque quando eu peguei o celular da mãe dele, tinha uma mensagem dele dizendo que aquela mulher era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Eu sei que depois ele foi embora, depois que o meu esposo foi embora, né, algumas coisas começaram a estragar aqui em casa.
uma atrás da outra. Era lâmpada que estragava direto, chuveiro que estragou, borracha de geladeira, lâmpada de geladeira, prato. Eu derrubei uns 4, mais ou menos. Copo, muitos. Mas graças a Deus, irmãos, que nesse deserto Deus só não permitiu que o meu esposo endurecesse o coração dele, que ele deixasse de me ajudar, né, financeiramente aqui em casa. Eu não trabalhava fora, irmãos, né, mas esse não trabalhar fora, quando você fica em casa, você trabalha muito. Bom, então, nesse mesmo mês de dezembro, a minha cunhada, né, que é a irmã dele, ela me aconselhou de procurar uma igreja pentecostal. E eu fui. Então, eu fui muito bem recebida, glória a Deus, eu fui muito bem recebida nessa igreja, irmãos. E aí, então, eu deixei de frequentar a igreja católica. E eu fui me aproximando mais de Deus, eu comecei a orar, falar com Deus no meu quarto, todos os dias. Eu também tinha dias de muito choro. Quando nossa filha estava em casa, eu ia para o carro. Outras vezes, enquanto eu orava, eu já ficava ali no outro quarto. Já chorei dentro do guarda-roupa. Quando estava só eu no carro dirigindo, eu fiz da minha casa a minha caverna. Eu mudei minha fala, minhas palavras que saíam da minha boca, porque quando eu e meu esposo conversávamos pelo WhatsApp, né, ele me recordava das atitudes que eu tinha aqui em casa, que deixaram ele triste e muitas vezes com raiva de mim. Ele dizia que eu falava muitas palavras que não edificavam. E eu tinha atitudes infantis, né? Eu me emburrava, eu dormia em outro quarto. E, bom, então eu lembro, irmãos, que eu conheci o canal da Elaine Soares, né? E eu maratonava todos os vídeos dela. E eu tentava colocar em prática, né? Tentava, irmãos, tentava. Tudo que a Elaine dizia nos vídeos. E eu lembro que eu acabei chegando nos vídeos postados da igreja Abba Pai, da pastora Viviane, do esposo dela, do pastor Telmo. E eu me recordo muito no início que eu assisti os vídeos que eu assisti os vídeos dos pastores, né? E eu lembro que eu marcava nas folhinhas iniciais em branco da minha Bíblia que tinha. Eu marcava lá a palavra. E essa Bíblia eu uso em casa. Eu marco a palavra dada no culto dos pastores, né? E eu marco o capítulo também, o versículo que eu leio no dia. Irmãos, o Salmo 70, eu tive que plastificar ele porque eu chorei muito falando com Deus em cima dele. E eu comecei a colocar em prática toda a palavra dada por Deus. Eu contei para Deus todos os meus pecados e eu dei nome para eles. Eu dei nome para todos os meus pecados, como diz a pastora Viviane, né? Que não é só falar para Deus te perdoar por todos os seus pecados, você tem que dar nome a eles, né? Então foi que eu comecei a me calar, sem saber falar só para Deus, né? O que me angustiava. E eu não via nada, irmãos. Eu não via nada. E eu chegava a pensar, né? Deus, eu tô ficando velha, o tempo tá passando muito rápido. Eu não vou negar. Deus, eu tenho medo todos os dias. Mas também foi mais uma das minhas falas com Deus.
que eu pedia para ele, né, para me fazer forte, corajosa. E às vezes eu tenho que confessar aqui, irmãos, eu olhava o TikTok da mulher estranha, porque era por lá que ela me atingia, né? Quando eu via as fotos do meu esposo ali, eu não reconhecia ele. Então, o meu esposo começou a me escrever nas mensagens em março de 2022 que queria a família dele de volta, que o sorriso dele era somente externo. Ele dizia que a dor e o sofrimento dele era por dentro. Ele dizia que amava eu e nossa filha. Mas ele falava tudo isso, irmãos, e ele não vinha embora. Eu não entendia. E então, assim, tinha muitas vezes que eu bloqueava o meu esposo em ligação, no WhatsApp. E em abril de 2022, ele me contou de um sonho muito estranho que ele teve. Que, na verdade, é um pesadelo isso, né, irmãos? É que no sonho, irmão, saía lixo, sacola plástica, coisa escura do órgão dele, né? Me perdoe a palavra aqui, mas esse era o pesadelo, o sonho do meu esposo. E ele me relatou que acordou muito assustado e que ele falava que ele nunca teve esse tipo de pesadelo, né? E que vinha muito ataque na mente dele para ele jogar a moto contra outro veículo na rodovia que ele andava, né? E, irmãos, meu esposo me relatou, né, que ele encontrou peças íntimas deles amarradas dentro do travesseiro da mulher estranha. E então eu lembro que ele me disse que em maio de 2022 ele chegou a falar para a mulher, né, para a mulher estranha, que ele ia cuidar da vida dele, que ele queria voltar para a família. Mas meu esposo dizia que quando ele tentou falar com a mulher, veio um desespero muito grande nele, muito grande, e ele não conseguiu concluir o que ele queria fazer, né? E aí, irmãos, nesse mesmo mês, maio de 2022, a mulher estranha bateu na porta da minha casa. Mas Deus, ele já tinha me preparado com muita calma e paz, que só podia vir dele, né? Ela queria falar comigo e eu saí para falar com ela. Eu lembro que eu me recordo que ela disse que meu esposo não estava bem por conta da nossa filha. E aí eu resumi, então eu disse para ela assim que eu não podia fazer nada, que eu só podia cuidar da minha filha. Em junho meu esposo tentou sair de lá de novo. Em julho a mesma coisa. E nesse tempo todo, irmãos, a minha cunhada, a irmã dele, né, sempre orando por ele, apresentando ele em campanha, fazendo campanhas pelo meu esposo, levando ele para a igreja, e ele aceitou a Jesus. Mas eu já escutei relatos, né, até de pastores dizendo que não somos nós que aceitamos Jesus, né? É Jesus que nos aceita, né, irmãos? E aí, então, muitas vezes, assim, eu lembro que eu falava para Deus, Deus, se alguém me oferecer um trabalho em outra cidade, em outro estado, eu vou embora. E eu não posso deixar de falar de uma grande amiga minha de adolescência. Nós nos reencontramos aqui na cidade. Ela morava muito próximo da minha casa, ela mora, né? E nenhuma sabia da outra, mas Deus colocou ela em minha vida, nesse deserto.
E eu louvo a Deus pela vida dela, pela casa dela, pela filha, mãe, porque essa minha amiga, ela entrou em oração por mim, por minha família. E nesse mesmo mês de maio de 2022, era um domingo muito frio, a minha filha já tinha dormido, irmãos. E o meu esposo me liga e eu não atendi. Mas como ele tinha a chave aqui de casa, ele entrou. E ele disse que queria falar comigo, era para eu abrir a porta. E eu abri. Ele me abraçou, ele chorou e eu deixei ele entrar. E ele me falou pela primeira vez que queria dormir aqui. Resumindo, irmãos, dormimos juntos por 5 meses como irmãos. Bom, a nossa filha, ela não recebia mais bem o pai dela. O comportamento da nossa filha mudou. Ela se trancava no quarto e ela não queria ver o pai. E eu firme em minha caminhada com Deus. Graças a Deus, Senhor. E aí, eu sempre pedindo para Deus me socorrer, né, me fortalecer. Eu passei a ouvir pregações da palavra, né, na hora do café da manhã. E eu comprei um caderninho, comecei a marcar a palavra lá, a palavra na Bíblia. E eu colocava data e dia. E quando eu não estava bem com meu esposo, né, quando eu discutia com ele em ligação ou por mensagem, eu lembro que eu colocava um coração partido nesse dia. E aí eu lembro que eu comecei, quando eu estava bem com meu esposo, conversava com ele, eu lembro que eu comecei a enviar louvor para ele. E aí eu comecei a apresentar as pregações dos pastores, do pastor Thelma e da pastor Viviane, para ele também, né? E aí, irmãos, teve um domingo de setembro de 2022 que eu fui até o meu esposo, que já fazia, eu ficamos julho e agosto sem conversar. E eu lembro que num domingo de setembro de 2022, eu fui até o trabalho dele sem avisar ele. E quando ele me viu, irmãos, ele se emocionou, ele chorou. Nós conversamos bastante e eu lembro que nós tiramos uma foto junto. Ele, né, tirou. E aí eu lembro que eu comecei a orar na madrugada, nesse mesmo ano de 2022, né? Eu orava pelo nosso casamento, eu orava por ele. E debaixo do meu joelho, né, eu colocava a nossa certidão do nosso casamento. Aí eu fiquei uns meses assim e eu percebi que a certidão começou a sujar, né? Então eu guardei ela. E aí, então, numa dessas madrugadas, né, que meu esposo estava aqui dormindo, ele percebeu, ele me viu orando, né? E ele disse que ele percebeu que eu vinha tendo mudanças. Ele disse assim que os meus olhos já não eram os mesmos de antes, que quando ele olhava para mim antes, meus olhos eram agitados. Essa era a palavra que ele dizia. Bom, irmãos, e então chegou outubro de 2022, mais um aniversário meu. E aí eu permiti o meu esposo de vir. Outubro de 2022 eu estava fazendo 50 anos, irmãos. E eu permiti o meu esposo vir para cá, ele assou carne, eu convidei minha cunhada, a irmã dele, né, para estar conosco. E foi um dia especial.
né, com pessoas especiais e no final da tarde nós oramos. Então, toda vez que o meu esposo pedia para vir para cá, eu já orava, apresentava para Deus. E eu dizia assim que eu não queria ser amante, né? A mulher que vive escondida sendo a outra. Eu pensava, né? Falava para Deus: Senhor, eu sou esposa. Eu sou casada com ele. E aí então, chegou dezembro, meu esposo prometeu que ia falar com a mulher estranha de novo, né? Que ia colocar um ponto final em tudo. Aí passou 2 dias, nada. Meu esposo não me falou nada. E eu logo já pensei, né? Então, porque não deu nada certo por lá, né? E aí eu lembro que eu já mandei mensagem para ele, eu já joguei na cara dele o erro dele e eu bloqueei ele. E aí então chegou mais um aniversário da nossa filha, 20 de dezembro de 2022. E dessa vez foi bem diferente, irmãos. O meu esposo estava bloqueado para ela. E aí, então nesse dia ela não queria nenhuma comemoração, ela só queria passar o dia no parque de diversão com as amigas. E eu lembro que meu esposo me ligou dizendo que queria ir para lá também, para passar conosco, né? E eu disse para ele: não venha, a nossa filha não quer você aqui. E eu lembro que no final, né, da noite, quando chegamos em casa, eu ouvi o status dele, ele dizendo que aquilo estava causando muita dor nele e que ele até foi dormir mais cedo. Tamanha era a tristeza dele, né? E o meu esposo, então, ele começou a me relatar que lá não é como imaginamos, irmãos, não é. Que lá não é tudo lua de mel, não. Lá tinha brigas, discussões, agressão física também acontecia lá. Que na casa tinha muita sujeira, desorganização. E muitas vezes, quando o meu esposo vinha aqui em casa, eu lembro que a roupa dele não tinha um cheiro bom, irmãos. Não cheirava bem. Bom, e mais uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Na metade de julho, mais ou menos, julho de 2022, a nossa filha começou a se fechar mais ainda. Ela não estava indo bem na escola, ela falava pouco, ela não sorria, sabe? E eu não conseguia não conseguia entrar no assunto com a nossa menina. Não estava fácil as coisas. Nossa filha é muito triste. E aí, irmãos, o financeiro do meu esposo também nesse tempo ele começou a dar errado, alguns negócios que ele fazia. Ele não prosperava. E ele sempre me afirmando que lá não era o lugar que ele queria estar, que a família dele não era aquela. E então o meu esposo ele começou a buscar a Deus, irmãos, a orar por ele, por nossa família, para Deus dar força para ele sair daquele angu de Satanás, né, que ele se meteu. E ele chegou a comentar comigo, né, sobre uma igreja que ele estava indo. E no dia 29 de dezembro de 2022, eu fui olhar o stories da igreja que ele tinha me falado, né? Irmãos, eu vi meu esposo sentado lá. Já fui dando glória a Deus, Jesus. E pasmem, outra foto do meu esposo abraçado ao pastor, chorando. E o meu esposo sempre escrevendo nas mensagens, né, que Deus estava fortalecendo ele.
E muitas vezes ele dizia que ele chorava no banho lá, que muitas vezes ele ia dormir para não ver que ele estava vivendo. E ele disse assim que um dia ele teve um sonho que ele abraçava a nossa filha e aquilo fez tão bem para ele. Então, irmãos, eu não me recordo mais ou menos qual mês foi que a nossa filha parou de se trancar no quarto quando meu esposo vinha aqui, né? Ela não se escondia mais dele, mas ela respondia só o que ele perguntava. Muito séria, né? Aí eu comecei a orar dentro do quarto dela, quando ela estava na escola ou na casa de uma amiguinha. Ela não gostava que tocasse na palavra Deus. Ela não gostava de ir aos cultos comigo. Então me aconselharam de marcar um psiquiatra para ela. Mas eu tinha medo das medicações, sabe, da dependência delas. E minha filha não se abria comigo, ao contrário, muito calada. Ela rejeitava o assunto. E eu firme, indo para o culto. Muitas vezes o choro vinha ainda. Lá mesmo na igreja, irmãos. Aí eu orava assim, não só por minha causa, sabe? Mas por todos. Eu tenho um caderninho aqui anotado, o nome de muitas pessoas, né? E, e eu assistia todos os vídeos da Elaine, das pregações dos pastores também. E aí eu lembro que faltando uma semana para acabar janeiro de 2023, irmãos, aliás, janeiro de 2022, né? Faltando uma semana para acabar janeiro de 2022, o meu esposo me disse que estava vindo deixar uma moto dele aqui em casa. Uma moto que ele tanto sonhou em comprar, né? Que, segundo ele, né? Rara as vezes foi que ele usou depois que ele foi embora. Ele dizia que não tinha alegria para andar nela. Mas eu não sentia assim, sabe, irmão, se verdadeiramente tudo que meu esposo falava em voltar para a família dele, que era verdade, eu não conseguia sentir isso. É porque acho que Deus, né, irmãos, não queria que eu sentisse mesmo, né? Se fosse verdade isso nele ou não, eu tinha que viver na dependência de Deus, né? Então, irmãos, quando o meu esposo ele vinha, ficava aqui em casa, ficava tudo bem, né? E quando ele tinha que ir embora, era um chororô meu e dele. Bom, então eu ficava pensando, né? Se ele tá feliz lá, por que ele perderia tempo aqui? Por que ele arriscaria, né, de vir ficar aqui? E eu só tinha uma vontade, né, de obedecer a palavra. Eu só tinha vontade de obedecer a palavra. Graças a Deus. Aí muitas das vezes, né, quando eu e meu esposo, a gente estava sem se falar, né, por minha vontade, ele se obrigava a falar comigo, né, porque nós, apesar da distância, nós tínhamos um negócio junto, né. E aí eu lembro que chegou fevereiro de 2023, eu e minha filha, nossa filha, né, nós viajamos novamente. Nós fomos para o litoral, eu com meus irmãos e a família deles, né? E nós ficamos num lugar tão lindo, irmãos, no litoral. Mas, em primeiro lugar, né, quem proveu tudo foi Deus, né? Depois o meu esposo, né? Eu lembro que nós fomos visitar a nossa avó materna. Ela mora no Rio Grande do Sul. Nós visitamos os primos, sentamos,
Nos abraçamos, choramos e às vezes eu sentia uma falta do meu esposo, sabe? A conta não fechava e tô lendo uma mensagem do meu esposo aqui, irmãos, nesse exato momento, que ele deixou no SMS para mim, no dia 28 de maio de 2023. Não desista de mim. Não nasci para ser errado nessa vida. Eu sei que sou filho do meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. E aí eu lembro também, irmãos, que em março de 2023 eu mandei uma mensagem para Elaine Soares contando, né, que eu estava no deserto já fazia 1 ano e meio. Aí eu contei algumas coisas para ela, né, do que estava acontecendo nesse tempo, inclusive das várias tentativas, né, do meu esposo tentar sair de lá. E eu lembro que ela me escreveu assim, ó, que era para eu interceder muito pelo meu esposo e repreender todo o mal que estava na vida dele. Bom, irmãos, aí então, nesse mesmo mês de maio, eu lembro que eu estava escutando um testemunho de restauração. E aí então a moça contava que ela escrevia carta para Deus. E eu achei aquilo tão lindo que eu comecei a pôr em prática também. E eu não parei mais. Todos os dias eu escrevia. Claro, irmãos, que eu tinha dias cinzentos. Eu lembro que ainda foi na cartinha do dia 6 de dezembro de 2023 que eu tive um dia muito cinzento, sabe? Que eu lembro que na cartinha eu pedi para Deus, me leva, Deus, não me deixa aqui, tira meu fôlego de vida. Ah, Deus. E eu aprendi na dor, sabe, irmãos? É tanta coisa na palavra, irmãos. Eu entendi muitas coisas. Que Deus muda até o nosso jeito de pensar, né? Eu aprendi a me calar muitas vezes e viver a minha estação. Não adiantava eu pular processo. Enquanto eu via meus irmãos sorrindo, né, junto com a família deles, viajando, comprando coisas, reformando casa, sabe? E eu vivendo a minha correção, né? O kairós de Deus. E que doía e me ensinava. Eu lembro que numa pregação da pastora Viviane, ela falou uma frase tão necessária e pontual para a minha vida. Ela disse assim, ó, seja lá o que você plantou, se foi uma plantação ruim, dê um jeito e colha rápido para plantar sementes boas agora. E então isso eu tenho feito, né? Glória a Deus, né? E aí então eu achei guardado aqui nos meus caderninhos 6 folhas escritas por mim, frente e verso, do dia 19 de dezembro de 2022. Eu estava começando a escrever o meu deserto. E Deus é incrível, Deus é perfeito, irmãos. Eu pedia para Deus me livrar dos pratos do inimigo, porque na palavra dizia, né? Na palavra diz, né? Que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Coríntios 10, 12. Eu pedia para Deus me esconder. Em junho de 2023, os meus pastores, eles estavam a par de tudo. E intercedendo também, né? Por nós, pela minha família, pelo meu esposo. E eu lembro que o meu pastor perguntou se o meu esposo gostaria de ter um gabinete com ele. E o meu esposo aceitou, né? Então, meu pastor disse para ele que a oração,
A oração são duas coisas, né? Orar e agir. Mas, irmãos, só meu esposo e Deus sabiam o que verdadeiramente acontecia com ele, né? E aí, então, eu lembro que eu plantei umas plantinhas, né, por fora da casa, em volta da casa, né, na parte externa. E eu lembro que meu esposo passou aqui em casa e ele me mandou uma mensagem dizendo assim que ele amou o que eu tinha feito, que ele gostaria de parar e falar comigo, de entrar, mas ele tinha medo da minha reação. E ele disse assim na mensagem, né, que ele sabia que aqui era o lugar dele, que era o que ele mais queria ficar, era perto de nós. E eu lembro que então, irmãos, em julho de 2023 foi nossa última conversa. E eu só voltei a falar com meu esposo em setembro. E, irmãos, eu me recordo também que eu fiz a cartinha, sabe, do perdão. Eu fiz uma cartinha, escrevi para ele pedindo perdão por muita coisa que Deus me fez lembrar, sabe? Então, essa outra cartinha, né, de setembro de 2023, eu coloquei data e eu pedi para ele ouvir um fundo musical, né, com um louvor muito lindo, para ele ler a minha cartinha com um fundo de louvor, que é o Projeto Sola, o louvor Colossenses. É lindo, irmãos, é lindo. E então, irmãos, eu me batizei no dia 21 de outubro de 2023. E eu não tava assim, sabe, conversando muito com meu esposo. Mas a minha cunhada me pediu, convida seu esposo para ir no seu batismo. E no último momento, irmãos, no dia do batismo, eu lembro que acho que era no almoço, um pouquinho antes do almoço, eu enviei a localização para ele, né? E ele não me respondeu assim se ia ou não. E ele foi, irmãos, meu esposo foi no meu batismo. Chegou um pouquinho tarde, né? Chegou no tempo de Deus, mas ele foi. E nós tiramos uma foto muito linda. E aí chegou mais um aniversário meu, né? 51 anos. E meu esposo estava aqui comigo. Ele perguntou se eu poderia, né? Se eu podia permitir ele vir, eu permiti. Irmãos, vocês devem estar se perguntando, né? Sobre a minha sogra, né? Se a colheita dela veio, né? Irmãos, pasmem. A minha sogra recebeu e vem recebendo a colheita. É como aquele ditado, né? Que fala que Satanás ele te dá com uma mão, mas depois ele vem receber com as duas, né? A minha sogra na época, irmãos, ela virou as costas para mim, para nossa filha. A única que prestava para ela era a mulher estranha, né? Então, diz que elas montaram, né, um negócio, a mulher estranha e a minha sogra. Em 2022, 2023, não deu certo o negócio. A minha sogra achou que ia se dar bem, né, financeiramente, ganhando muito dinheiro com a amante do meu esposo, só que não, né, graças a Deus. Mas só que o prejuízo veio para todos, inclusive para o meu esposo também, né, o prejuízo financeiro. E eles se brigaram tudo. Hoje em dia ninguém se conversa lá com ninguém. A minha sogra e todos lá da família do meu esposo, né? Os familiares. Tem ranço da mulher estranha, glória a Deus. E o que eu fiz nesse tempo todo, dobrei meu joelho, irmãos. Eu orava todos os dias.
Eu não tive raiva dessa mulher estranha. Eu nunca respondi ela às afrontas. Só orava e apresentava tudo para Deus, né? Então, irmãos, em novembro, na metade do mês de novembro de 2023, eu conheci uma querida de uma outra moça do YouTube. Através de uma outra moça eu conheci essa moça. Ela tá passando também um deserto como eu. Então, ela começou a enviar um link da sala de oração pelo Meet, né? E eram 3 vezes na semana essa sala de oração. E eu e essa moça, nós estreitamos o nosso laço de amizade. De vez em quando, ligamos uma para a outra. Nós rimos muito. Nós contamos as nossas experiências de vida, as do dia a dia. Ela é um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluias, glória a Deus pela vida dela, Jesus. Então, chegou o mês de dezembro. Novamente, irmãos, o terceiro aniversário da nossa filha, 12 aninhos. Aí, nesse aniversário, né, em dezembro de 2023, ela só pediu assim: mãe, quero passar o meu aniversário no shopping com umas amiguinhas. E nós fomos pra lá. Ela já aceitou o pai dela aí, graças a Deus. E foi tudo uma bênção, sabe? Tudo na paz do Senhor. E aí, nesse dia, eu lembro que eu tirei uma selfie minha, né? E enviei para essa minha amiga, essa minha amiga querida. Ela, inclusive, ela mora no Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Então, irmãos, chegou o dia 28 de dezembro, numa quinta-feira, na sala de oração do Meet. Uma das irmãs, né, a mãe de uma das moças lá, disse que precisava entregar a palavra para alguém ali, que Deus mandou. Irmãos, a palavra era para mim. Ela disse assim, que eu me preparasse, porque naqueles dias ali, Deus ia me tirar do cativeiro que eu estava vivendo. E nesse dia eu fui dando glórias e glórias ao nosso Pai, irmãos. E eu tirei um print dessa tela. E inclusive eu vou enviar para a Elaine também, né? Junto com o testemunho. Amém, Jesus. E aí no dia 30 de dezembro, meu esposo veio para cá pela manhã e disse que ia deixar seus pertences de trabalho aqui, né? E ele ia lá conversar com a mulher estranha. Bom, mais tarde, né? Bem mais tarde do dia, meu esposo enviou uma mensagem dizendo que tentou iniciar uma conversa com a mulher estranha, que o coração dele disparou muito e que a mulher não deixava ele concluir o assunto, nem continuar a conversa. Bom, que a mulher escondeu a chave, o controle do portão. Então, antes de eu ir dormir, né, eu lembro que eu chorei muito na oração, eu apresentei tudo para Deus e descansei. Porque, afinal, né, mais uma vez, Deus estava me mostrando quem está no controle de tudo é Ele, aleluias, Deus. Aí no outro dia, né, era 31 de dezembro, eu levei a nossa filha para passar a virada do ano na casa dos meus irmãos. E eu voltei para casa, irmãos. Eu voltei para casa e eu lembro que eu fiz minha cartinha para Deus, só de agradecimento. Eu só agradeci. E aí então eu lembro que quando começaram os primeiros fogos, né, barulhos de fogos, faltando uns 5 minutos no meu celular para a virada do ano, eu já tinha deitado e já ia dormir, irmãos.
E aí eu lembro que tinha passado 11 dias do mês de janeiro. E aí eu lembro que nesse dia a nossa filha tinha uma sessão com a psicóloga dela, né? E no final da consulta ela me chamou, a psicóloga, me aconselhou de procurar um psiquiatra novamente, né? Ela me aconselhou para procurar um psiquiatra para nossa menina. A nossa filha estava passando, já estava agora assim, não tinha, tava, não tinha sono. Nossa filha não tinha sono, falta de sono, desânimo, só aumentando nela, né? E eu lembro, irmãos, que eu saí de lá do consultório dessa doutora com a cabeça a mil, sabe? E eu vinha falando no trânsito, né? Deus, Deus, e agora o que eu faço? E agora eu não queria essa notícia, Deus, e agora, Deus? E eu lembro que eu cheguei em casa, eu esperei passar aquele nó na garganta, irmãos. E eu entrei no carro para ligar pro meu esposo, porque eu não queria que a nossa filha escutasse a nossa conversa, né? E eu tenho registrado que a nossa ligação durou 1 hora e 34 minutos, irmãos. Aleluias. E eu lembro que, irmãos, no outro dia era aniversário do meu esposo. E que durante essa 1 hora e 34 minutos, Deus estava escutando tudo, irmãos. E Ele colocou um ponto final nesse nosso cativeiro. Porque meu esposo me falou chorando que ele ia pedir forças para Deus ir na frente e ele vir para cá. Meu esposo veio embora, irmãos. Ele veio embora só com a roupa do corpo nesse dia, deixou tudo, não voltou para aquele lugar. E ele dizia assim, pedia para Deus que nunca mais ele queria sair daqui de casa, nem de perto da gente. Que Deus, no dia 12 de janeiro de 2024, fizesse nascer um novo homem. Glória a Deus. Satanás estava perdendo mais uma, irmãos, mais uma. E eu aqui, irmãos, jejum, oração na madrugada. E no outro dia, a minha cunhada, a irmã dele, me enviou uma mensagem me dizendo assim, ó: Cunhada, senti no meu coração para te ligar às 8h40 por chamada de vídeo para orarmos juntas. E o meu esposo já estava aqui, irmãos. Quando eu abri o portão, ele entrou e nós choramos muito. E então, eu e minha cunhada oramos e no final que eu virei a câmera do celular e mostrei o irmão dela aqui do meu lado de joelhos orando comigo o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nesse dia, a palavra que minha cunhada tirou foi Isaías 32, versículo 1 ao 2. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão príncipes segundo o juízo. E será aquele homem com um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedente. Glória a Deus. E então, irmãos, o que essa palavra nos ensina, né? Que confiemos no Senhor e não no Egito. Que nós temos que colocar a confiança no nosso Pai eterno. Irmãos, mais uma coisa importante. Peça sabedoria para Deus. Porque a volta também é um desafio, viu? Peça mansidão, peça calma e vá contando para Deus tudo que você quer que Deus transforme dentro da sua casa, do seu casamento, do seu lar, com sua família.
Irmãos, o meu esposo é por obra do Senhor, ele não voltou com carrapichos. Aleluia, irmãos. O meu esposo ele me ajuda na cozinha, ele faz salada, às vezes ele lava uma louça. O meu esposo não gostava de ir ao mercado fazer compras. Hoje ele vai, irmãos, graças a Deus, graças a Deus. E Deus, ele se agrada muito quando nós pedimos socorro para ele. Não se esqueça de Deus, irmãos. Quando o seu casamento for restaurado, não deixe ele para trás. Eu espero ter edificado a fé, a esperança e a convicção de todos que ouviram o meu testemunho é uma restauração de pessoa, né? Primeiramente, de pessoa. Eu digo verdadeiramente que é meu testemunho de vida, da minha vida primeiro, irmãos. Fiquem todos com a paz de Jesus. Amém, irmãos.